Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Olha, que a graça do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, possa repousar sobre a sua casa, sobre a sua família, através desta programação. Eu sou Alessandro Ribeiro. Olha, gostaria que você se atentasse para a palavra, que daqui a pouco eu irei ministrar o teu coração. Tenho a certeza que Deus irá falar com você de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Você que está me acompanhando através dessa live, eu quero pedir a sua cooperação para que juntos assim nós possamos levar a palavra do Senhor a mais pessoas, a milhares de pessoas. Como é que você vai estar fazendo, né? Me ajudando? Entenda bem. Você que está acompanhando esta live através do tablet, através do seu celular, do seu aparelho smartphone, ajude que essa palavra alcance mais pessoas. Curta aí a nossa página e também compartilhe. Não tem aqueles grupos de WhatsApp que você tem aí no seu celular? O grupo da família, o grupo de amigos, né? O grupo que você tem aí de pessoas mais próximas a você. Então compartilhe esse link, envie lá no grupo, fale para as pessoas, olha, tem uma palavra de Deus, ouça aí, participe desta live e no final desta programação eu irei fazer uma oração por todos vocês que estão acompanhando. Principalmente vocês que estão ao vivo conosco, né, neste momento já conectado aí pela página do Facebook e posteriormente, é claro, todos aqueles que irão assistir no gravado. Sintam-se abraçados por mim, sintam-se abraçados pelo pastor Júnior, pela nossa equipe de obreiros aqui, por todos que fazem parte da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos aqui na cidade de Tangará da Serra. Você que é da cidade de Tangará da Serra, tome nota aí do nosso endereço. Rua Décio Burali, 83N, em frente à Praça dos Pioneiros, Igreja Internacional da Graça de Deus, o seu ponto de encontro com a bênção. Você que está com a tua Bíblia, abra ela, por favor, na Carta aos Gálatas, capítulo de número 6. Abra aí, por gentileza. Carta aos Gálatas, capítulo de número 6, é o nosso ponto de partida. É o versículo chave da mensagem de hoje. Antes de ministrar a palavra, deixa eu pedir algo a você. Irmãos, abra o teu coração. Preste atenção naquilo que Deus vai falar com você. Para mim é uma grande oportunidade, para mim é um grande prazer e até mesmo um privilégio poder estar aqui para compartilhar com vocês daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Então abra o teu coração para receber a palavra do Senhor. Eu prego, mas quem convence é o Espírito Santo. Dê liberdade para que ele possa agir na sua vida através dessa palavra. Gálatas capítulo 6, coloque a mão sobre a Bíblia, oremos. Pai, aqui está a tua palavra. Peço ao Senhor, meu Deus, que instrua-nos nesta noite. Fale ao nosso coração, Senhor, acerca daquilo que precisamos ouvir, não daquilo que queremos. Porque muitas vezes o que queremos não é o que o Senhor tem para nós. Se necessário for, exorta-nos, chama-nos a atenção, mas que verdadeiramente haja uma mudança, uma transformação em nossas vidas através da ministração da palavra do Senhor. E que você diga amém, diga graças a Deus. O versículo é o de número 9, Gálatas 6, 9, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos ou colheremos, dependendo da sua tradução, se não houvermos desfalecido. Olha o que diz o 10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Até aqui basta para nós. O escritor da carta aos Gálatas foi o apóstolo Paulo. E Paulo aqui nos instrui a fazer o bem a todas as pessoas, sem exceção, né, de ninguém. Paulo está até dizendo que
diante de uma oportunidade, você não pode desperdiçar, você não pode perder tempo, você tem que fazer o bem àquela pessoa. Guardadas aqui as proporções, eu entendo, particularmente falando, que o melhor que nós podemos fazer para alguém é pregar a Cristo para esta pessoa. Falar de Jesus. O bem maior que nós podemos fazer para alguém é pregar Jesus para ela. Não que eu esteja, entenda bem, olha, deixa eu explicar para você. Melhor, eu sempre digo o seguinte, melhor do que não entender é entender errado. Não que eu esteja fazendo um discurso de apologia em obra social. Porque algumas pessoas, ao ler este versículo, eles entendem que fazer o bem é simplesmente você ajudar o necessitado, você levar um sacolão para quem precisa, uma cesta básica para aquele que não tem o que comer. E isto é válido. Nós, por exemplo, aqui da Igreja da Graça, sempre que temos a oportunidade, nós fazemos o bem sim. Nós levamos cesta básica, nós ajudamos de outras formas, né? E de várias maneiras. Mas como eu disse, não que eu esteja fazendo apologia a esse tipo de atitude, a esse tipo de ação. Não quero me prender nisso. Mas entenda que o bem maior que você pode fazer para alguém é pregar Cristo, é pregar Jesus, é falar de Cristo para esta pessoa. A cesta básica vai ajudar, uma ajuda que você fizer de outra forma vai cooperar, vai. Mas é por alguns minutos, é algo passageiro. Você não vai poder sempre ajudar aquela pessoa. Mas uma vez você falando de Cristo, falando de Jesus para ela, a Bíblia diz que a palavra cura, a Bíblia diz que a palavra liberta, a Bíblia diz que a palavra transforma, que a palavra prospera, mas a Bíblia também diz que a palavra nos dá a oportunidade de herdar o reino dos céus. Eu tenho isso, eu falo isso com conhecimento de causa, com experiência própria. Eu vou contar para vocês, de forma rápida, um pouquinho do meu testemunho. Algumas pessoas já sabem, outras não conhecem, mas entenda bem. A minha antiga criatura, por 3 anos, um pouco mais de 3 anos aproximadamente, foi viciada em cocaína. E de várias formas a minha família tentava me ajudar. Tentava me ajudar com afeto, com proximidade, com carinho, me levava em psicólogo, me levava em psiquiatra, me levava nos médicos que os amigos, né, informavam, que os amigos instruíam, que os amigos falavam que era bom. E de todas as formas a minha família tentou me ajudar. Eu me lembro que eu até me submeti a passar por uma cirurgia na época, porque segundo aquele médico, não menosprezando a classe, não é isso, mas segundo aquele médico, essa cirurgia, uma pílula que eles colocariam em meu braço, diminuiria o desejo de me dopar, de usar cocaína. E tudo isso foi válido por algum tempo. Parava, a aptidão pelas drogas diminuía, mas não resolvia o meu problema. A família tentava me dar apoio, a família tentava, né, de todas as formas fazer e me ajudar para que eu viesse a sair daquela situação. E por alguns dias até funcionava, mas quando batia a abstinência, eu procurava o caminho das drogas para me drogar novamente. A boa ação que eles tinham, ou seja, a boa ação, a atitude era boa, mas eles faziam de forma errada. Por quê? Porque nem eles tinham o conhecimento da palavra que eles têm hoje. Um belo dia, eu não me esqueço disso nunca. A minha tia já era convertida, a minha tia já era convertida ao cristianismo, frequentava já a Igreja da Graça, e ela um dia chegou até a mim e pregou a Cristo para mim. Ela falou de Jesus para mim. Ela não me ajudou com palavras de carinho, ela não me deu abraço, ela não me deu outro algo a não ser a palavra, a não ser a direção. Ela me mostrou o caminho, ela me mostrou a Cristo. E aquela palavra, aquela instrução, mesmo que no princípio eu não quis fazer, eu não quis obedecer, mas ela não deixou de falar, ela pregou, ela instruiu, ela falou de Cristo. Ela fez aquilo que ninguém outrora havia feito.
E ali ela começou a plantar a semente, a semear, e aquela semente, dias depois, meses depois, não me lembro certo, ela foi germinando, ela foi produzindo, ela foi frutificando, até eu colher o fruto que eu precisava para a minha vida. Por quê? Porque ela fez o bem. Na oportunidade que ela teve, ela pregou a Cristo para mim. E quantas vezes nós temos a oportunidade de falar de Jesus e quantas vezes você se acovarda, quantas vezes você se amedronta, quantas vezes você se recua. E a Bíblia está dizendo que muitas vezes nós temos sido omisso quando nós temos a oportunidade de falar de Cristo. Entenda, pecado não é só desobedecer, ou seja, não é só cometer aquilo que Deus desagrada. Não é só isso. Pecado também é não fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E um dos pecados que o cristão tem cometido é o pecado da omissão. Porque na oportunidade que eles têm de falar de Cristo, muitos não têm falado de Jesus. Alguns não falam porque não têm testemunho. E você só pode dar aquilo que você tem. Outros não falam porque verdadeiramente se acovarda diante da situação. Irmãos, entendo o que eu vou lhe falar. Como eu já disse, me desculpe ser repetitivo, mas é de forma proposital. O maior bem que você pode fazer para alguém é pregar Cristo para esta pessoa. Diz Provérbios, capítulo 27, versículo 5, só tome nota e depois leia na tua casa, a Bíblia diz que é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Ah, mas eu não vou pregar a verdade, eu não vou falar porque eu vou perder o amigo, eu vou perder o esposo, eu vou perder o filho, eu vou perder o conhecido. Não, pregue a Cristo. Fale de Cristo para esta pessoa e você vai ganhar uma alma para o reino dos céus. Então, como Paulo aqui nos instruiu, e não nos cansemos, ou seja, você precisa falar de Cristo todo momento. Você precisa falar de Cristo sempre que você tiver oportunidade para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão oprimidos, para colocar em liberdade o cativo, para curar o enfermo. Pregue a Cristo, fale de Cristo. Nós precisamos entender isso. Como Paulo diz, 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Por que colheremos? A Bíblia diz que aquele que é sábio, ele ganha alma. Sábio é aquele que ganha alma. Ou seja, está nas tuas mãos o dever de pregar a Cristo e de falar de Jesus. Por quê? Porque, irmãos, entenda, o diabo a todo momento, a todo instante, está saqueando os céus, levando as pessoas para o inferno com as suas atitudes. O diabo trabalha de dia e de noite. Ele trabalha de forma sorrateira, ele trabalha com inteligência. A Bíblia diz que ele é astuto, ele é esperto. E nós que temos o discernimento de Deus, o conhecimento da palavra, nós não estamos fazendo nada para mudar essa situação. Entendo o que eu estou dizendo a você. O maior bem que você pode fazer por alguém é pregar a Cristo. Nós temos um dilema, um ditado que nós usamos. Nós não damos o peixe. É melhor você ensinar essa pessoa a pescar. Pregue a Cristo. Como um dia a minha tia falou de Cristo para mim, depois a semente produziu, o fruto nasceu, eu entendi que o que eu estava fazendo era errado. Eu me converti ao Evangelho. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, sem soberba, sem arrogância, com toda modéstia, hoje Deus me permite pregar a palavra, aquela mesma palavra que um dia foi pregada para mim e me alcançou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que da mesma forma que nós fomos consolados, nós devemos consolar as outras pessoas. Está sobre a tua mão o poder, está sobre a tua autoridade. Deus outorgou sobre você, para que você então pregue a Cristo, para que você faça o bem, da mesma maneira que o poder de Deus, que a palavra de Deus te alcançou um dia, da mesma maneira você tem que fazer. Jesus diz, de graça recebeste, não é isso que a palavra diz? E de graça você também dá. Faça o bem, pregue a Cristo e Deus vai recompensar. Diz o Senhor em 1ª carta de Coríntios, capítulo 15, 55. Não precisa abrir, só anote e lê na tua casa depois. Fique como tarefa para casa. Nenhuma obra feita para o Senhor, no Senhor, é vã. Ou seja, toda obra
tem uma recompensa. Deus há de recompensar você. Deus há de recompensar a sua atitude. Irmãos, tem muita gente da sua casa que ainda não conhece a Cristo e você precisa pregar para eles. Tem muitos amigos seus que não conhecem a Cristo e você precisa pregar para eles. Tem muitos conhecidos que trabalham com você, que estudam com você, que não conhecem a Jesus, estão com a vida destruída, estão com a vida toda derrotada, e você sabe, e você está sendo omisso. Você precisa pregar para essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. O versículo é o de número 37. Olha o que diz, 9:37 do Evangelho de Lucas. No dia seguinte, quando desceram do monte, saiu-lhes ao encontro uma grande multidão. 38. Um homem dentre a multidão clamou: Mestre, peço-te que vejas meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito o toma e de repente grita, e ele tem convulsões até espumar. Olha o que diz. Só o larga depois de ter machucado, de ter ferido. Imagina a situação deplorável que essa família vivia, o pai vendo todo o sofrimento, o seu filho ser possuído por um espírito maligno, esse demônio, jogava o filho deste homem ao chão, machucava ele por completo e o pai não podia fazer nada. Ou pelo menos ali ele não sabia nem o que fazer, até porque ele não tinha o conhecimento da verdade. Olha a nossa responsabilidade. Eu tenho, você tem. E às vezes estamos se comportando como se nós também não tivéssemos. Olha só, guarda isso no coração. 40. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Irmãos, o pai aflito, angustiado, não aguentava ver mais a aflição daquele filho, o sofrimento que este homem vivia em ver o seu filho ali sendo destruído por um espírito imundo. A Bíblia diz que o pai deste jovem chega até os discípulos de Jesus e pedem a ele encarecidamente: olha, vocês são os discípulos, vocês servem a Deus. E imagino que eles disseram, a Bíblia é um livro de interpretação, não está escrito isso aqui. Mas a Bíblia é um livro de interpretação. Imagina, eles disseram, encheram, o pulmão de ar, a boca, e disseram: olha, somos discípulos, seguimos a Jesus. Então o pai disse: então expulsa esse demônio aí. Então liberta o meu filho, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. E logo em seguida, o texto relata que os discípulos, quem é discípulos? Aqueles que seguem a Cristo, aqueles que seguem a Jesus, não puderam expulsar o demônio da vida daquele homem. Imagina a situação que os discípulos estavam se submetendo, a vergonha que eles estavam passando. Peraí, mas Jesus já tinha dado autoridade a eles. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, se porventura beber algo mortífero, não nos fará dano algum. Eram os discípulos. Aqueles que seguiam a Cristo, estava na mão deles o poder. E eles não puderam expulsá-lo. 41, diz assim: respondeu Jesus, aqui é a parte que importa para nós. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, ou seja, incrédulo é aqueles que não crêem. Além de ser incrédulo, vocês são uma geração perversa. Perverso é o mesmo que mau. E aí eles dizem: até quando estarei convosco e vos suportarei? Trazei-me o teu filho. Irmãos, isso me causa uma dor. Porque hoje falar que é de Jesus é muito simples. Costumo dizer que até papagaio fala. É só você treinar, só você ensinar. Eu quero ver é viver. Eu quero ver é praticar a palavra, aquilo que Jesus tem falado, aquilo que Jesus tem dito. Eles seguiam a Cristo, mas não cumpriam o que Cristo falava. Eram cristãos, você está entendendo? Eles eram servos, eles eram discípulos, eles estavam com Jesus. Outrora eles tinham acabado de descer do monte, eles estavam buscando a Deus.
E chegaram aqui diante de uma situação, eles não puderam fazer nada por aquele que estava precisando. Eles não puderam fazer bem. Jesus então chega, né? O pai deste menino, deste homem, fala: Jesus, olha, eu procurei os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. E Jesus então vira para os seus discípulos e dá 2 adjetivos aos seus discípulos. Que isso é para nós uma vergonha. Primeiro, incrédulos. Jesus olha para eles e o primeiro adjetivo atribuído aos seus discípulos é: vocês não crerem naquilo que eu ensinei, naquilo que eu fiz, naquilo que os seus próprios olhos viram. Por que vocês não crerem, seus incrédulos? Vocês não acreditam naquilo que eu preguei, naquilo que eu já mostrei? Jesus já tinha mostrado inúmeros milagres. O que não faltou foi milagres para os discípulos enxergar. O que não faltou foi providência divina para os discípulos ver. Portanto, eles não criam, eles não acreditavam. E eles acabaram que reprovando no teste. Quantos cristãos têm reprovado também? Então Jesus olha para eles e diz: vocês são incrédulos. E o outro adjetivo é: vocês são perverso. Perverso é o mesmo que mal. Jesus chama os seus discípulos de incrédulo, vocês não creem, e chama eles também de mal, alguém que não podia fazer o bem. O que nós lemos lá em Gálatas 6:9? Não nos cansemos do quê? De fazer o bem. Os discípulos tinham a oportunidade de fazer o bem, porém eles não fizeram, eles se omitiram. Eles não cumpriram aquilo que Jesus outrora já havia determinado a eles. Todas as vezes que nós deixamos de cumprir a palavra, de fazer o que Jesus nos ordenou, somos também incrédulos e maus, perversos, diante dos olhos do Senhor Deus. A pergunta que não quer calar e que eu te faço nesta noite é: como Jesus tem visto você? Como será que Jesus tem nos visto? Ou melhor, qual é o adjetivo que Jesus está atribuindo a mim e a você nesta noite? Será que nós não temos sido também incrédulos? Será que nós não temos sido também más, perversos diante de uma situação, diante de uma palavra, diante de uma circunstância que nós poderíamos ali pregar a Cristo, falar de Cristo, ajudar alguém? Será que nós também não estamos sendo omissos? Eu não vou aqui afirmar, mas entenda bem. Jesus, quando chama eles de incrédulo, algo me veio à mente. Não vou afirmar para mim não cometer um erro. Mas se eu não estou errado, equivocado, T.L. Osborne, ele diz uma frase, há muito tempo atrás, já está na glória já. Ele disse assim, se você crê, pregue. Jesus não chamou eles de incrédulo? Chamou, não chamou? T.L. Osborne fala assim: se vocês creem, preguem. Mas se vocês não creem, pregue do mesmo jeito, porque alguém vai crer no lugar de vocês. Amém, pessoal? Se você crê, prega. Mas se você não crê, prega do mesmo jeito, que alguém vai crer. Alguém vai acreditar. E aquele que acreditar, irmãos, verá a glória do Senhor se manifestar na vida desta pessoa. Entenda o que eu disse. É o que Jesus estava se referindo aos seus discípulos. Incrédulos e maldosos, perversos. Alguém que não pôde fazer o bem quando estava ali no dever de fazer, o direito de fazer. Se você deixa marcado aqui, nós vamos ler de novo, mas abre a tua Bíblia rapidinho, lá em Romanos. Olha o que Romanos fala no capítulo de número 10, versículo 14. 10, versículo 14 diz assim: só para contextualizar o que eu acabei de dizer para você, de uma forma um pouco diferente, mas dando ligação na frase que eu acabei de dizer para você. Romanos diz o seguinte, 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que você pode invocar a Deus se você não crê em Deus? E como crerão naquele de quem não ouviram? Ou seja, olha a importância de você fazer o bem pregando a Cristo para essas pessoas. Porque quando você prega, quando você fala de Jesus, a oportunidade delas é crer
ou não naquilo que foi falado. Mas pelo menos você fez a sua parte, você pregou. Em João, no Evangelho de João, anote aí, depois você leia, no Evangelho de João 8:31, a Bíblia diz que Jesus pregava aos judeus e os judeus criam nele. Jesus pregava aos judeus e os judeus criam nele. E aí no versículo, esse é o 31, no versículo 32 ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que eles foram libertos? Porque Jesus havia pregado. Se Jesus não tivesse mostrado o poder, demonstrado o poder, pregado Deus para aqueles judeus, eles não tinham crido. Então o nosso papel é falar de Cristo, é pregar a Cristo. Se eles vão crer, se eles vão cumprir, aí já é outra história, aí já é outro caso. Agora entenda, eu não posso ser omisso, eu não posso errar porque os outros estão errando. Então faça o bem, fale de Cristo para as outras pessoas. Paulo está dizendo, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Olha a parte final do versículo 14. E como ouvirão, se não há quem pregue? Como eles crerão, se não há quem pregue? Irmãos, está faltando essa atitude nossa, da nossa parte, como povo de Deus, pregar a Cristo. Entenda, vamos aqui partir um pouquinho para a parte, digamos assim, para o fim dos tempos. Um dos sinais de que Jesus voltaria é, enquanto o evangelho não for pregado aos quatro cantos do mundo, Jesus não vai voltar. Sabe por quê? Porque nós como um todo, a nação inteira, precisa ter pelo menos uma oportunidade de ouvir falar de Cristo, para que Cristo volte. Por quê? Porque Jesus não pode negar-se a si mesmo. Só para você entender, no próprio Evangelho de Romanos, capítulo, é importante falar isso aqui, como eu disse a você, eu prego, mas quem dá a direção é o próprio Espírito Santo. E eu gosto assim quando Jesus quebra, protocolos, porque não está no meu esboço, não tinha nada do que eu estou falando aqui em mente para citar a vocês, mas o Espírito Santo está ministrando no meu coração, então eu sinto no dever de ministrar a você, pregar e não ser omisso. Amém, pessoal? Espero que você esteja entendendo a palavra. Mas em Romanos 10:16 diz assim, nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas a parte A, o que importa para nós. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Ou seja, se nem todos obedeceram, então isso significa que todos ouviram o Evangelho. Mas nem todos quis obedecer. Agora, pregar, falar, anunciar, irmãos, nós não podemos se omitir. No dia do juízo final, não teremos desculpa em dizer para o Senhor Deus, Pai, eu nunca ouvi falar de Ti, nunca pregaram para mim do Senhor, nunca falaram de Cristo. E Jesus vai dizer a você, falaram tal dia, tal hora, em tal lugar. Alguém chegou, plantou a semente, você virou as costas, você tapou os seus ouvidos, você não quis ouvir, mas pregado foi. Isso nós precisamos entender. Pregado foi. Irmãos, pregue. Fale de Cristo. Faça o bem àqueles que precisam. Olha a importância de fazer o bem. Provérbios capítulo 3. Provérbios é o vizinho da direita de Salmos. Salmos é bem no meio da Bíblia. O vizinho da direita de Salmos é Provérbios. Provérbios, capítulo de número 3. Versículo de número 27. Olha o que diz o texto, as Escrituras Sagradas. Provérbios 3, 27. Não retenhas o bem de quem o merece. Reter é guardar, é se assegurar em algo, é não querer abrir mão de algo, é não querer fazer o que Deus está falando, o que a palavra está dizendo. Então o homem mais sábio da Bíblia, Salomão, deixa aqui, através do Provérbios, uma orientação para mim e para você. Qual? Não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Irmãos,
está na tua mão o poder de fazer o bem, de falar de Cristo, de pregar a Cristo, de anunciar o reino de Deus, de anunciar o evangelho, então não seja omisso. Não se omita, fala, porque Deus vai requerer de você, Ele vai cobrar de você uma atitude não feita diante de uma ordem de Deus. Fale de Jesus. Está na tua mão o poder de fazer, não retenha. Os discípulos reteve, estava na mão deles o poder. Jesus já tinha dado autoridade, Jesus já tinha ensinado como fazia. Eles agora estavam sendo testados, provados e foram reprovados diante daquela circunstância. Não seja você alguém que seja reprovado pelo Senhor. Pregue Jesus. Fale de Deus. Olha a oportunidade que todos nós temos de falar de Cristo. Ainda mais neste momento de carência, neste momento de aflição, neste momento em que estamos vivendo. As pessoas afadigadas, preocupadas, vivendo em um mundo de incerteza, não sabe o que vai suceder amanhã, não sabe o que é que vai acontecer, se abre tudo, se fecha tudo, se dá lockdown, se não dá. E as pessoas já não sabem mais o que faz, estão trancafiadas dentro de casa, pessoas oprimidas, pessoas aflitas que precisam de uma palavra. Não vamos longe não, às vezes dentro da sua casa, na sua própria família tem pessoas assim, você é de Deus, você ouve a palavra, você vem à igreja, mas você não faz, você não fala de Jesus para essa pessoa. Nós precisamos nos colocar no lugar aonde Deus nos plantou. Davi diz assim: quando eu ocupar o meu lugar, eu saberei julgar retamente. O lugar do cristão é na palavra. Se você está na palavra, então não tenha medo, pregue a Cristo para os outros. Fale de Jesus para aqueles que precisam. Comece pela sua casa. Faça o bem, principalmente, diz a Bíblia lá em Gálatas, para os domésticos, os da família na fé. Pregue Jesus. Às vezes você sabe de alguém que congregava na mesma igreja, na mesma congregação que a sua, e que hoje saiu, está desviado, já não busca mais a Deus. Você sabe que essa pessoa está caminhando por um caminho errado de destruição. E Deus várias vezes já trouxe à tua mente, à tua memória, esta pessoa. Às vezes eu falo com pessoas aqui que durante a madrugada acorda pensando naquele irmãozinho, naquela irmãozinha que te desviou. O que é isso? Deus está trazendo a sua memória, a sua mente para que você ore por esta pessoa. Mas Deus não quer que você só ore. Lembra o que eles falaram lá para os israelitas? Moisés, não diga o povo que ore, agora fala para eles marcharem. Ou seja, fala para eles tomarem atitude, terem atitude. Você deve orar, pedir a direção de Deus, mas você também deve agir, você deve ter atitude. Você lembrou desta pessoa? Lembrei, então, olha, eu vou ligar para ela, eu vou atrás dela, eu vou pregar Cristo, vou repreender essa pessoa. Lá em Hebreus 10, 25, a Bíblia diz, olha, não deixei as vossas congregações, como é costume de algum, antes admoestando-os uns aos outros. Admoestar é exortar, admoestar é chamar a atenção, admoestar é animar a pessoa de volta para ela voltar para os trilhos da fé. Está sobre nós este poder, Jesus ortogou sobre nós que nós devemos fazer e às vezes não estamos fazendo. Se isso tem acontecido com você, irmãos, é até importante que você coloque aí, olha, o que eu acabei de dizer, eu acordo de madrugada, eu lembro daquele irmão que desviou, eu lembro daquela irmã que saiu da igreja, eu até oro, mas só orar não é suficiente, Jesus mandou marchar, faça, coloque aí, coloque aí o seu testemunho, ó, Deus está falando, o que o Senhor está pregando é verdade. O que o Senhor está pregando é verdade, Deus tem me mostrado e às vezes eu não estou fazendo. E Deus está falando com você aí do outro lado da tela. Essa palavra é para você despertar, para você se levantar. Deus conta com você. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu creio que Deus está ministrando ao teu coração. Creio plenamente que Deus está falando com você. E talvez você diga, olha, mas eu já falei. Eu já orei, eu já fui atrás, eu já exortei essa pessoa, mas ela não quis saber. Ele não quis saber. Tudo bem, tem pessoas que não aceitam, mas o seu papel você fez. Agora, olha só.
olha só, você tirou a responsabilidade das tuas costas, o sangue desta pessoa, ó, olha aqui para mim, não vai estar aqui nas tuas mãos mais não. Sabe por quê? Olha o que vai ser o final desta pessoa que não aceita. Olha o que vai ser. Ezequiel capítulo 34. Abra aí, por favor. Nós já estamos quase terminando. Ezequiel 34. Versículo de número 16. Ezequiel 34, 16 diz assim, ó. A perdida buscarei. Pare. E quantas pessoas estão perdidas? Às vezes, eu não estou dizendo perdidas aquelas que simplesmente estão fora da igreja, longe de Cristo. Porque tem pessoas perdidas dentro da igreja, dentro da congregação, estão perdidas. Estão dentro da igreja, mas não estão em Cristo. Estão dentro da congregação, mas não estão em Jesus. Pelas atitudes, pelo comportamento. E às vezes Deus mostrou para você, e você, porém, está sendo omisso. Não foi falar com esta pessoa. Não foi falar de Cristo. Ó, irmão, o que você está fazendo, a Bíblia condena. A palavra condena. Então, o que Deus está falando? A perdida nós temos que buscar, nós temos que ir atrás. Porque está perdido. Isso é um dever nosso. A desgarrada tornarei a trazer. Quem é o desgarrado? É aquele que um dia teve o encontro com Jesus, já esteve na igreja, congregou, mas agora desgarrou do rebanho. Já não está mais na igreja. Já não está sendo mais o corpo de Cristo. Já não é mais o corpo de Cristo. Já não participa mais do corpo. Ela está desgarrada. Um dia ela teve o conhecimento, mas desgarrou. E Deus está falando que a gente tem que tornar a trazer. Outra coisa. A quebrada ligarei. Quem é a quebrada? Às vezes é aquela que se ofendeu com algo que o pastor falou, que o obreiro fez, ela saiu chateada da igreja, ela saiu entristecida, nunca mais voltou. Você conhece alguém assim? Conheço. Então vai atrás dessa pessoa e prega a Cristo para ela. Dê uma palavra para esta pessoa, mas não deixe o diabo destruir, não deixe o diabo ceifar mais esta alma, não deixe, pregue a Cristo. E aí o texto continua, e a enferma fortalecerei. Quem é enferma? É aquela que até está dentro da igreja. Em alguns casos não. Mas é aquela que se encontra fraca. O enfermo aqui é a fraqueza. Tem gente que está fraca, que não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, ela não consegue mais buscar a Deus, ela acha que Deus já não ouve mais ela já não consegue mais, ela vem um dia na igreja, outro dia ela fica um mês sem vir, depois ela vem 2 vezes e some, fica 6 meses sem voltar novamente. Ela está fraca, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de uma palavra, ela precisa de um ânimo, ela precisa ser estenda as mãos. Lembra que Jesus fez com Pedro? Ele estava afundando, ele teve um momento de fraqueza, porque ele olhou para o vento forte. Quando ele olhou para o vento forte, ele começou a afundar, Jesus foi lá e estendeu as mãos. Ele levanta Pedro de novo e fala, Pedro, eu estou aqui para te ajudar. Esse é o papel do cristão, daquele que vive o cristianismo, não é aquele que condena, não é aquele que aponta o dedo, mas é aquele que estende as mãos. Irmãos, vamos estender as mãos para as pessoas, para a humanidade, fale de Cristo, pregue a Cristo. E aí ele disse, mas a gorda e a forte eu, o Senhor, destruirei. Quem é a gorda? É aquela que acha que sabe demais, que não aceita mais ninguém falar. É aquela que acha que já tem o conhecimento, que às vezes você vai evangelizar alguém, você vai falar de Cristo para as pessoas, ela fala, não, mas eu conheço. Mas como você conhece se você está fora da igreja? Como que você conhece Jesus se você não serve a Ele? E tem pessoas equivocadas acerca de servir a Jesus. Então ela não aceita você falar nada, ela não aceita ser repreendida, ela não aceita você instruir, ela não aceita você falar, porque ela já está gorda, não é fisicamente essa gordura, é uma gordura espiritual, ou seja, ela está cheia de si.
E o gordo, espiritualmente, ele é tomado pelo sentimento de orgulho, pela soberba, pela presunção, pela vaidade, pelo egoísmo, e ele se acha forte, que ele não precisa da ajuda de mais ninguém. Ele é senhor de si mesmo. Ele acha que não precisa da ajuda de mais ninguém. E o que é que Deus está falando? Você foi atrás, como ele disse aqui, você foi atrás da perdida, foi, da desgarrada, fui, da quebrada, fui, da enferma, fui, mas a gorda não quis te ouvir, a forte não quis te ouvir, então você não tem mais culpa. O sangue dela não estará mais sobre a tua mão. Pode deixar, que eu vou julgar, a recompensa virá de mim, eu sou o justo juiz, e eu vou destruir tanto a gorda, como eu vou destruir também tanto a forte. Irmãos, olha que palavra! Para a gente se renovar, para a gente se levantar e para a gente entender, eu preciso fazer o bem. Eu não posso deixar o diabo ceifar as vidas, não. Eu não posso deixar o diabo agir, não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Para a gente finalizar, para você entender, para a gente fechar com chave de ouro, abra a tua Bíblia lá onde tudo começou. Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Deus falou comigo fortemente aqui através deste versículo. E eu quero transmitir o recado de Deus para você. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? A história de Caim e de Abel. Creio que todos conhecem essa história. Não menospreze o texto por ser um texto conhecido. O que importa para nós aqui são as revelações que o Espírito Santo vai trazer para nós nesta noite. Capítulo 4 do livro de Gênesis, no versículo 1 diz assim: Então respondeu Moisés, capítulo 4, perdão, estava em Êxodo, capítulo 4 de Gênesis. Deixa eu pegar aqui, eu estava em Êxodo. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 1 diz assim: Conheceu Adão a Eva. Esse conheceu aqui é tiveram relação sexual. Marido, coisas de marido e mulher. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão, ou seja, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? 7. Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, ou seja, dominar-te, mas sobre ele deves dominar. Olha, vamos parar aqui e entender. Isso aqui é muito bonito. Deus olha para Caim e faz uma pergunta: por que você irou? Se você tivesse procedido bem, ou seja, se você tivesse feito bem, lembra que nós lemos lá em Gálatas, não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo sei falar, se não houver desfalecido. Caim teve a oportunidade de fazer o bem, porém ele trouxe uma oferta do Senhor daquilo que sobrava, não como as suas primícias, não como o seu melhor, e Deus não aceita o seu resto, Deus não aceita a sua sobra, tanto é que ele rejeitou a Caim, porque que ele ia aceitar a minha ou a sua? De maneira alguma ele vai aceitar. A de Abel ele aceita, porque era dos primogênitos, o melhor da gordura, era o tudo de Abel, o melhor, mas de Caim não. E Caim acha-se no direito de ainda ficar bravo, de irar com o Senhor, como muitos cristãos também acham no direito. Fazem o que é errado, agem na contramão da palavra,
E quando acontece algo que eles não gostariam que acontecesse, eles ainda culpam a Deus, como se Deus fosse o culpado de toda desgraça que acontece. Irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos feitos, pelas nossas atitudes. Se não está dando certo para você a sua vida, faça o que Paulo falou lá na carta aos Coríntios: examinai o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar e ver o que é que está de errado, mas ainda não é a mensagem principal. Achei no direito de parar de explicar, dirigido pelo Espírito Santo, que eu creio que está falando com alguém aqui nesta noite, através dessa programação. Então Deus falou para Caim: se você tivesse feito bem, você também, Caim, teria sido aceito. Mas porque você não fez, o pecado já as porta. Aí no versículo de número 8 diz assim: disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Caim prepara uma armadilha, prepara uma cilada, chama o seu irmão Abel para ir ao campo, ao lugar da plantação, e quando ambos ali estavam, a Bíblia diz que Caim levantou-se, irou-se, partiu contra o seu próprio irmão Abel. E a Bíblia diz que ele o matou, Caim matou o seu próprio irmão. Aí, no versículo de número 9, diz assim: disse o Senhor a Caim, aqui a parte tônica para a gente orar. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E olha a resposta de Caim. E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Esqueça a tua Bíblia e olhe para mim, por favor. Só quero frisar aqui nessa parte. Depois que Caim se levantou contra Abel e o matou, Deus apareceu para Caim e faz uma pergunta. Só que Deus já sabia qual era a resposta. O Senhor é onipresente, Ele é onipotente, Ele é também onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele queria ouvir da boca de Caim. E Caim, de uma forma grosseira, de uma forma ignorante, se refere a Deus dizendo: por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Mas a pergunta é o que importa para nós, a pergunta feita pelo próprio Deus. Deus pergunta para Caim o seguinte: Caim, onde está o teu irmão? Essa mesma pergunta, acredito eu, pelo menos foi o que Deus ministrou em meu coração. Essa mesma pergunta será feita para mim, será feita para você. Aonde está o teu irmão? Aquele a quem eu mostrei a você que estava se desviando, aquele a quem eu acordei você por diversas vezes na madrugada, trouxe ele à sua memória para você orar, para você fazer o bem, para você pregar, e você não fez. Onde seu irmão está? Você sabia que o caminho que ele estava trilhando é errado. Você sabia que a atitude dele é errada. E você ficou vendo como se nada estivesse acontecendo. Você fez vista grossa. E Deus pergunta: cadê o teu irmão? Aonde está o teu irmão? E às vezes a mesma resposta é a que nós daremos para o Senhor. A resposta de Caim qual? Não sei. Não sei aonde está o meu irmão. Com todo temor, com todo tremor, eu peço a você, dirigido pelo Espírito de Deus, faça o bem às pessoas. Torna a dizer: o maior bem que você pode fazer por alguém é pregar a Cristo, porque Deus vai requerer de mim e de você aquilo que nós deixamos de fazer, que Deus um dia nos ordenou para que fizéssemos. Essa frase, esta pergunta, ela precisa ficar dentro do teu coração nesta noite.
Você pode dizer isso comigo? Repita aí comigo. Da onde você estiver mesmo assistindo. Onde está o meu irmão? Nós precisamos se preocupar com as outras pessoas. Nós precisamos se importar com o sofrimento alheio. Nós precisamos se importar com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão padecendo. Por quê? Porque Deus vai cobrar de nós. Deus tem mostrado a você, Deus tem falado com você, porém, você tem feito vistas grossas para fazer aquilo que Deus falou. Eu espero que esta palavra possa ter lhe ajudado. Eu espero que esta palavra possa ter falado ao seu coração. E o intuito desta palavra é trazer a você novamente a responsabilidade de falar de Cristo para as outras pessoas. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça aonde você estiver. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu através desta programação, através desta live, porque cremos, meu Deus, que o Senhor ministrou em nosso coração a Tua palavra. O Senhor falou conosco para que a gente viesse a despertar desse sono espiritual e para que a gente, meu Deus, viesse a fazer o bem, mesmo não tendo reconhecimento, porque nós não estamos atrás de reconhecimento humano, mesmo, ó Deus, levando, meu Pai, muitos não, mesmo, ó Deus, tendo as portas fechadas, meu Deus, na nossa cara, como diz o Senhor, nós não podemos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos, se acaso nós não houvermos desfalecido. Que essa palavra, meu Deus, possa entrar no coração desta pessoa. Que essa palavra, ó Deus, possa entrar na mente desta pessoa. E assim, meu Pai, como o Senhor nos ensinou, que aquilo que o Senhor deu em nossas mãos, estando nas nossas mãos o poder de fazer, nós não podemos reter, nós não podemos segurar, nós temos que fazer o que o Senhor nos ordenou. Pai, o Senhor nos ordenou, meu Deus, para que nós pudéssemos pregar o Teu Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura, meu Deus, e aquele que crê, meu Deus, fosse batizado e seria salvo, é o que diz o Senhor. Pai, ajude esta pessoa, nos dê palavra de sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós possamos falar de Ti. Não podemos falar, meu Deus, de forma sem pensar, não, Senhor, mas temos que falar dirigidos pelo Senhor, para que almas venham ser ganhas e alcançadas, meu Deus, para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, alcance essa pessoa. Sabemos que o Senhor não é apenas um Deus de perto, como também é um Deus de longe. Que essa pessoa, meu Deus, possa ser alcançada através desta palavra, através deste compartilhamento, através dessa curtida. Pai, alcança, desperta aquela pessoa que um dia, meu Deus, foi grandemente usada pelo Senhor, mas agora se encontra fria, mas agora se encontra morna, mas agora se encontra de forma estática, Senhor, parada. Desperta tu que dormes, é o que diz o Senhor. Pai, alcança esta mulher, alcança, meu Deus, este homem, meu Deus, faça essa pessoa se levantar, ajuda, Senhor, estenda as tuas mãos para esta pessoa e coloca de pé aquele que está caído, levanta aquele que está prostrado. Pai, manifeste-se a todos aqueles que um dia, meu Deus, foram usados por Ti, aqueles que hoje estão desgarrados, aqueles que hoje estão perdidos, aqueles, meu Deus, que hoje já não ouvem mais a Tua palavra. Meu Pai, alcance a vida deles e até mesmo, ó Deus, aqueles que se encontram, meu Deus, de forma espirituais, gordos, obesos, aqueles que se encontram de forma espirituais, meu Deus, fortes, dê mais uma oportunidade a esta pessoa. O
Senhor diz no livro de Jó, no capítulo 33, versos de número 14, Deus fala uma, Deus fala duas, mas ninguém se atenta para isso. Pai, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus de oportunidades. Não deixa, Senhor, essa pessoa se perder, fala com ela novamente. Pai, se essa pessoa é de Deus, se ela um dia te serviu, se ela um dia guardou a tua palavra, Deus, vai de encontro com ela agora e fala com ela, toca na vida dela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós, meu Deus, te glorificamos. Estamos, meu Deus, em um propósito, meu Deus, durante 30 dias, 3 vezes por dia, nós estamos orando, nem que seja 7 minutos, meu Deus, de oração, clamando ao Senhor o fogo, meu Deus, clamando do Senhor a força, clamando, meu Deus, o Senhor que venha renovar a chama, acender a chama dentro de nós. Pai, diz o Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29, que o Senhor é um fogo consumidor. É este fogo que nós estamos clamando para queimar a mágoa no coração, para queimar o ódio, para queimar, meu Deus, a ira, o pecado, para queimar, meu Deus, do pensamento, do cérebro desta pessoa, o pensamento negativo, o pessimismo, o desejo de suicídio, o desejo de desistência, o desejo de parar. Pai, toca agora, vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés. Oh Deus, tu és um Deus que opera, tu és um Deus que responde. Pai, então alcance essa pessoa onde quer que ela esteja, esse que um dia já congregou e que hoje não congrega mais. Pai, levanta, fortifica, fortaleça, traga, meu Deus, a existência aquilo que não existe. Faça essa pessoa, meu Deus, ter saudade do culto, do pastor, dos obreiros, do louvor e principalmente, meu Pai, que ela venha ter saudade de Ti, de ouvir a Tua palavra. Oh, meu Deus, seja engrandecido, meu Pai, seja glorificado, porque nós cremos que o Senhor, meu Deus, tem ouvido as nossas orações. Diz a Tua palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pai, são centenas de pessoas que estão orando comigo neste momento. Pessoas que te servem, pessoas que são fiéis a Ti, pessoas que estão em santidade. Pai, o Senhor disse que nos ouviria. Então nos ouve, meu Deus, e nos responde do Teu alto e sublime trono. Ah, Jesus Cristo, abra as janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu não poderia esquecer de orar pela nossa liderança maior, o nosso missionário R.R. Soares. Segundo a informação que chegou até nós, ele foi acometido, meu Deus, por este vírus, o Covid-19. Mas ele se encontra bem, ele está apenas em observação. A mídia, meu Deus, tem usado de fake news, de mentira, pela boca de Satanás, até dizendo que o missionário estava entubado. Pai, isso é uma inverdade. Isto, meu Deus, é uma mentira. Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual hospital certo que ele se encontra, mas o Senhor o sabe, o Senhor é um Deus de perto, como és também de longe. Quantas pessoas, meu Deus, milhares, milhões, não podemos mensurar o número que já foram alcançadas pela oração do nosso missionário R.R. Soares. E agora, meu Deus, ele precisa das nossas orações. Por isso, meu Deus, espiritualmente falando, nós nos unimos em oração, como se estivéssemos juntos um ao lado do outro, segurando em nossas mãos e fazendo uma corrente de oração positiva para o nosso querido missionário. Pai, alcance a vida dele. Pai, se é da tua vontade, cura, liberta, mas entenda, ó Deus Todo-Poderoso, que a tua vontade prevaleça e não a nossa. Essa é a oração que eu faço, meu Deus, em nome de Jesus. E você diga amém. Diga graças a Deus. Irmão, está feito. Olha, o meu muito obrigado por você ter nos acompanhado
até este prezado momento, até o término da nossa live. Deixa eu ver aqui quantas horas. Passamos um pouquinho do horário, não vai dar para falar com mais ninguém, mas se sinta, abraçado por mim e por toda a nossa equipe. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço e fiquem na paz.